Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa revisão? Só lembrando para vocês, gente, uma coisinha. Eu vou fazer aqui a revisão do conteúdo para a nossa prova da quarta avaliação, mas lembrando uma coisa, que eu vou falar do capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Quem vai perceber qual é o conteúdo que vai cair na prova é você. Por quê? Porque o que acontece? Por exemplo, eu abordei, analisei, estudei o capítulo 8 com algumas turmas, tá? Eu avancei mais em outras turmas no capítulo 9 e em outra no capítulo 10, tá bom? Então, se de repente eu abordar aqui o capítulo 10, de repente você perceber assim, poxa, mas o Nelson não abordou isso aqui, tá? Então, só vai abordar, o que vai cair na prova é só aquilo que eu abordei em sala de aula com vocês, tá? Então, muitas vezes há uma diferença, muitas vezes numa turma está mais avançada, outra nem tanto. Só para deixar isso bem claro aqui para vocês, tá bom? Pessoal, vamos lá. A gente vai falar primeiro sobre o tema estratificação social, que é o capítulo 8. Quando se fala de estratificar, é diferenciar. Sociedades estratificadas, elas são sociedades onde os indivíduos estão enquadrados dentro de uma classificação, que pode ser renda, pode ser renda econômica, pode ser política, poder, profissional, status, religião, cultura, tá? Então a ideia é de que as sociedades elas são diferentes, tá? Estratificação parte por isso. Indivíduos estratificados são de indivíduos que eles são diferentes do ponto de vista de classe, de grupo, tá? E é importante destacar uma coisa, tá? A palavra estratificação ela vem de extrato, que é camada social. Tá? É uma camada, é um grupo. Tá? E vamos lembrar que alguns autores falam sobre a estratificação de maneira diferente. Por exemplo, Karl Marx, filósofo alemão, ele vai dizer que existe só dois tipos de classe: a rica e a pobre. Tá? O rico, detentor dos meios de produção, e o pobre, aquele que vende a sua força de trabalho, o trabalhador, o operário, o proletário. Tá? Então diz que existem esses dois grupos. Já o Max Weber, o sociólogo alemão, ele vai dizer que não é bem assim. Existem classes e subclasses. Ele vai dizer que existe, por exemplo, a classe A, a classe B, a classe C e a classe D. Porque o Max Weber vai dizer o quê? Que existe uma classe que eu não posso dizer que ela é rica, mas também não posso dizer que ela é pobre. Tá? Não é nem rico nem pobre, que é a classe média. Tá? Outra coisa que ele vai mencionar também, o Weber, é o fato de que muitas vezes uma pessoa ela nem sempre vai ser reconhecida porque tem dinheiro. Assim, eu vivo numa sociedade capitalista. Se eu tenho muita grana, isso vai fazer de mim, isso vai me dar status? Sim. Isso pode te dar status? Pode, mas isso não é regra. Porque tem indivíduos que eles podem ser discriminados dentro da sua própria classe. Então tem lá a classe A, né? Então, por exemplo, se o indivíduo ele é de uma origem pobre, ele veio de uma origem pobre ou de classe média e ficou rico, esse indivíduo ele pode ser discriminado pela aquele grupo rico mais tradicional. Tá? Essas pessoas que eram pobres e ficaram ricas, normalmente elas são taxadas, classificadas como emergentes ou novos ricos. Tá? Então tem grana, mas não tem reconhecimento, status. Então Max Weber fala sobre isso. Tá? Nem todo indivíduo que tem grana necessariamente vai ser reconhecido. Ele fala, por exemplo, da estratificação política, que é o fato de que tem pessoas que buscam na política o reconhecimento, o status. Tá? Então, você vai verificar, por exemplo, que hoje é comum você ver pessoas muito ricas querendo ser deputado, vereador, senador. É porque, na verdade, a política te dá um status, um reconhecimento que só o dinheiro não dá. Uma outra coisa que ele fala é da estratificação profissional, que é o fato de que algumas profissões são mais valorizadas do que outras. A gente já falou sobre isso, da ideia do status, médicos, advogados têm um status, um reconhecimento maior, né? Nem sempre tem a ver com a questão de renda, tem um pouco disso, tá? E nesse processo, então, que o Max Weber destaca, ele menciona, então, que ao falar de sociedade capitalista, nem sempre a renda vai definir o indivíduo, tá? Outra coisa também que te deve mencionar aqui, gente, é o caso o tema mobilidade social. Mobilidade social é quando a pessoa ela se desloca dentro de uma estrutura piramidal. Né? Então você tem as pessoas ricas ou pobres. Tá? Numa sociedade, por exemplo, que tem mobilidade social, a pessoa pode subir ou descer dependendo da renda. Tá? Então, por exemplo,
o caso das pessoas que vivem numa classe social. Classe. Classe é o modelo aberto, tá? As pessoas são avaliadas pela sua renda. Quanto mais dinheiro, mais no topo. Quanto menos dinheiro, mais na base. Então é isso. Quer dizer, as classes sociais é uma estrutura aberta, típica do modelo capitalista. E na classe social você tem o que é chamado de mobilidade vertical e horizontal. Mobilidade vertical, tá? A ideia de subida ou descida. Tá? É o fato de, por exemplo, nos últimos 40 anos, boa parte da população brasileira que estava na base subiu para o meio, virou classe C, classe média. Tá? É uma subida. Entendendo? Então isso é chamado de mobilidade vertical, de subida ou descida. Existe a mobilidade horizontal, que é a ideia de que dentro das classes existe subclasse. Então na classe C, que é a classe média, existe a classe média média e classe média baixa. Quer dizer, o indivíduo pode perder dinheiro, digamos assim, na classe média média, que vai para a classe média baixa, da classe média baixa vai para a classe média média, mas continua dentro da classe, do grupo. Continua na classe C. Isso é chamado de mobilidade horizontal, ou seja, a pessoa não sai de sua classe, ela continua ali. Tá? Existe a mobilidade intergeracional, que é aquela mobilidade, gente, de comparar a escolaridade e a renda das antigas gerações com as novas. Então, por exemplo, na mobilidade intergeracional, comparando as gerações, vai perceber que, por exemplo, existe uma chance muito grande da tua geração superar os avós e netos em escolaridade. Né? Pode superar em renda? Pode. Em escolaridade, provavelmente. Em renda, isso também pode acontecer. Então, fazer comparações entre as novas gerações e as antigas, tá? É chamado de mobilidade intergeracional. Tá bom? Bom, as estruturas estratificadas, né, são 3. Aliás, são 4. Nós temos o que? A estrutura escravista, em que o indivíduo ele é uma propriedade, ele é um bem. Tem gente que pensa assim, todo escravo é explorado. Não necessariamente. A exploração não é uma característica, não é o único critério de quem é escravo. Tá? Então, existiram escravos que eram muito bem tratados, mas o cara é escravo. Mas o que é que define a ideia de escravo? O indivíduo é uma propriedade. Como assim, Nelson? Uma propriedade. Tem uma lei que diz, um documento que prova que aquele indivíduo é uma propriedade. Como propriedade, ele pode ser vendido, trocado, negociado. As pessoas confundem. Nelson, você fala assim, o servo na Idade Média, ele era escravo? Não. Porque ele não era uma propriedade. Ele era um cara explorado pra caramba. É fato. Mas dizer que ele era uma propriedade? Não. O senhor feudal não podia vender ele para outro senhor feudal. Isso não existia. Então ele era explorado? Sim. Mas fazia dele escravo? Não. Outra coisa que a ideia... o escravo tem a ver com a ideia de cor de pele. Não. Nas sociedades antigas, na sociedade greco-romana, era muito comum você ver o quê? Escravos branquinhos de olhos claros. O negócio, por exemplo, do escravo negro é muito do que? Do século XV, da era moderna para frente, digamos assim. Tá? Tem esse aspecto. A classes sociais é a sociedade que nós vivemos. Tá? É outro tipo de estrutura social, capitalista, aberta, ou seja, a renda é que vai definir a posição das pessoas, subida ou descida. Tá? É o capitalismo. Mobilidade, outra característica é a estrutura de castas. Castas é uma estrutura fechada. Nasceu numa casta, fica ali pelo resto da vida. É uma estrutura milenar, antiga. O critério da pessoa estar numa casta não é renda, é hereditariedade, é religião, é cultura, sabe? É isso que vai definir a posição das pessoas. Por exemplo, desde a Mesopotâmia antiga até o Egito antigo. Tá? Então, castas de nobres, castas de sacerdotes, castas de escribas. Tá? Então, o indivíduo nasceu ali, vai ficar ali. Tá? Não tem mobilidade. Nasceu ali, vai ficar ali. Quer dizer, nasceu numa casta superior, vai morrer na casta superior. Nasceu numa casta inferior, vai morrer miserável. Se for de uma casta inferior, tá entendendo? Um dos poucos locais que ainda tem essa estrutura de castas é na Índia. A Índia hindu. Não é a Índia moderna capitalista, é a Índia hindu, que a religião hindu é a maior religião desse país. E lá eles ainda seguem muito aquele modelo tradicional de castas. Nasceu numa casta, fica ali pelo resto da vida. E existe uma regra entre eles que é chamada de endogamia. Endogamia é aquela regra que diz que membros de uma casta só pode casar, só pode contrair matrimônio com membros da mesma casta, chamado de endogamia. Tá bom? Então, podemos dizer que a história de castas parte desse modelo.
E por fim a estrutura de estamentos, gente. Estamentos é uma estrutura da Idade Média, do período feudal, tá? É assim, não é classes de servos, são estamentos de servos. Não é classe de nobres, são estamentos de nobres. Quer dizer, na estrutura de estamentos, típico da Idade Média, tá? Existia mobilidade, Nelson? Existia. Por exemplo, se uma camponesa casasse com um nobre, a menina subia. Isso poderia acontecer, não havia essa proibição, o cara poderia subir. Tá? Ah, um servo poderia se tornar um nobre? Também. Por exemplo, assim, um servo que era batizado, ele era batizado cavaleiro por um rei. O cara subia. Tá? E o pessoal do alto clero que nomeava gente do baixo clero, também o indivíduo subia. Entendendo? Então os estamentos eles tinham muito essa característica. Ou seja, era uma mobilidade semi-aberta. Em alguns casos específicos, os indivíduos poderiam subir. Tinha muito essa questão. Qual é o critério na estrutura de estamento? Não é renda, é de novo, é a questão cultural e religiosa. Tá? Então tinha muito a ver com a hereditariedade. Ah, meu pai é servo, serei servo. Meu pai é nobre, serei nobre. É isso. É uma estrutura também antiga, tradicional, religiosa, parecida com as castas. Só que a casta é fechada. Nasceu ali, vai ficar ali. Os estamentos, em alguns casos, o indivíduo poderia sair daquele grupo. Beleza? Pessoal, vamos lá. O tema 9, o capítulo 9 é sobre a ideia de desigualdade social. Quer dizer, a ideia de que, além de diferentes, os indivíduos podem ser desiguais. Tá? Então, no tema 9, se fala muito sobre a questão da pobreza absoluta e pobreza relativa. O que é pobreza absoluta? É quando a pessoa não tem um básico para sobreviver. Não tem água potável, alimentação, não tem os recursos, digamos assim, básicos de subsistência para viver dignamente. Isso é chamado de pobreza absoluta. Tá? Existe também a pobreza relativa. A pobreza relativa é assim, é entender que a pobreza ela deve ser avaliada de acordo com a condição da sociedade. Tá? Então, por exemplo, alguém que é visto como pobre na Dinamarca, provavelmente não vai ser pobre no Brasil. Por quê, Nelson? Porque a condição social e econômica do pobre da Dinamarca é infinitamente melhor do que no Brasil. Tá? Então a pobreza relativa tem a ver muito com a condição. O nome está falando, é relativo, que depende muito de cada caso, cada situação. Tem aí um critério cultural e local, que define a posição das pessoas. Então, depende da realidade daquele indivíduo. Então, o pobre do Brasil está numa condição melhor do que o pobre do Sudão, da África do Sul, devido a algumas coisas que, em termos de estrutura, que o pobre da África do Sul não teria. Isso é basicamente isso. Então, modelo de desigualdade. Nós temos também um conceito de despossessão. Tá? Quando se fala em despossessão, temos a ideia, é o mesmo que exclusão, gente. É o mesmo que desigualdade, exclusão. Então, a despossessão, ela pode ser, na verdade, política. É o fato de algumas pessoas que pertencem a classes pobres não ter acesso a cargos públicos importantes e outras terem. É a despossessão política, tem a ver com o poder. Os cargos mais privilegiados na sociedade são cargos políticos. E quem fica com esses cargos são o quê? São aquelas pessoas que pertencem a uma elite, a um grupo mais tradicional, uma família de políticos tradicionais, coisas desse tipo. Tá? A despossessão psicológica é quando muitas vezes a falta de grana, a falta de recursos, a pobreza, ela mexe na cabeça das pessoas, né? Ela faz com que a pessoa tenha uma baixa estima, e por isso a pessoa pode até entrar em depressão por causa do quê? Da pobreza, da miséria, é chamado de despossessão psicológica. Feminização da pobreza, que é o fato de que hoje no mundo as pessoas que estão na classe pobre, maior número são o quê? Mulheres. As mulheres elas estão mais sujeitas, muitas não têm acesso à educação em alguns países devido ao patriarcalismo, ao machismo. Então é chamado de feminização da pobreza. Tá? E finalmente, gente, controle social, que é o capítulo 10. Controle social, nós temos, na verdade, a ideia do quê? Da pobreza. Nós temos o caso do crime e do desvio. Crime, o indivíduo é criminoso quando ele não segue um código penal, tá? Um código civil. Por exemplo, tráfico de drogas, é enquadrado no artigo 9 e no artigo 12.
tá? De tráfico. Pode pegar até 15 anos de cadeia. Isso é o criminoso. Desviante é uma pessoa que tem uma prática que é censurado moralmente pela sociedade, mas não é crime. Por exemplo, usuário de droga. O indivíduo é visto como um dependente químico. Ele é criminoso? Não, mas é desviante porque a sociedade desaprova a prática que ele faz. Tá? Tem isso. Outra coisa, nós temos também o caso, o conceito de outsider. Outsider, gente, é um estranho. Tá? É o Hauenbeck, que é um sociólogo que analisa, faz um conceito sobre isso. Ele fala sobre o conceito de outsider, que é um indivíduo que ele vem de uma outra localidade, ele sofre preconceito por isso. Ele, nesse caso, ele pode ser muitas vezes estereotipado, pode ser visto como um desviante. Outsider é o mesmo que estranho. É o que? Um forasteiro, alguém que vem de um outro local e por isso sofre preconceito. Tá? Aí a gente enquadra perfeitamente o caso dos imigrantes, o caso de refugiados, eles se enquadram perfeitamente nisso aí. Finalmente, gente, Michel Foucault, o filósofo francês, ele vai falar da sociedade disciplinar. Por quê? Porque vai ser criado no século XVIII uma instituição chamada de instituição disciplinar em que as pessoas elas serão guardadas, controladas. Os internos serão controlados entre quatro paredes. Tá? Que é daí que vai surgir a penitenciária, que vem de penitência. E a penitenciária é o quê? É uma estrutura interna onde a pessoa ela é vigiada, tá, 24 horas. Ela tem hora para comer, ela tem hora para dormir, ela tem hora para tudo. E a penitenciária vai servir de referência para quê? Para a fábrica, para os manicômios, para os asilos, para as clínicas psiquiátricas, para os hospitais, para as escolas. Tá? Então, a instituição disciplinar é a ideia da observação. O indivíduo é observado. Quer dizer, na escola, para você fazer uma coisa inocente, que é beber água, você tem que pedir autorização. Tudo é controle, tudo é disciplina, tá? Tudo é observação. Tá? É chamado de sociedade ou instituições disciplinares, que vai dar origem a muitas outras. E existe o Ivan Goffman, um sociólogo, que ele fala sobre as instituições totais. As instituições totais é um pouquinho diferente, é uma instituição em que a pessoa entra e fica. Ela vive ali. Por exemplo, a instituição disciplinar que o Michel Foucault fala, o indivíduo ele fica ali, mas ele pode sair. Tá? Então é o caso, por exemplo, da escola. Vai ficar um tempo ali, algumas horas, depois vai para a tua casa. Tá? No caso da instituição total, é diferente. Instituições totais, tu entra e fica. Cara. Quer dizer, o indivíduo ele é controlado. Quer dizer, ele é um interno mesmo, literalmente. Por que isso, Nelson? Porque tem pessoas que não podem se defender. Então, as crianças, a ideia, por exemplo, das creches, né, do caso das pessoas, das crianças que foram abandonadas, idosos também. Então são pessoas que estão num estado de vulnerabilidade, precisam ser protegidas. E também tem o outro lado também, que são as pessoas que elas são perigosas, né? Por exemplo, um psicopata, um sociopata, é uma pessoa que não dá para viver em sociedade. Por isso o indivíduo ele é controlado, tá? Dentro de uma instituição fechada. Se sair vai fazer besteira, vai matar, vai roubar, uma coisa assim. Então por isso tem que ter a ideia do controle. Beleza? Pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês, tá? Boa prova. Tchau, gente.